Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos amigos do nosso canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier. Sejam todos bem-vindos. Convido a todos neste momento para refletirmos juntos sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos caiu hoje o capítulo 17. Sede perfeitos, o item Os Bons Espíritas. O Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que são as características do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O Espiritismo não criou nenhuma moral nova, facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Mas muitos daqueles que creem nos fatos das manifestações não compreendem nem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou se as compreendem, não as aplicam a si mesmos. A que se prende isso? A falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Sua essência mesma é a clareza, e é o que a faz poderosa, porque vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo. É preciso, pois, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, porque se vêem homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares de jovens, mesmo apenas saídos da adolescência, a apreendem com admirável exatidão em suas delicadas nuances. Isso decorre do fato de que a parte de alguma sorte material da ciência não requer senão olhos para observar, ao passo que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado. Em alguns, os laços da matéria são ainda muito tenazes para permitir ao espírito se libertar das coisas da terra. O nevoeiro que os circunda lhes furta a visão do infinito. Por isso, eles não rompem facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos, nem compreendem alguma coisa melhor do que aquilo que têm. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, mas não modifica senão pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não vem senão um raio de luz, insuficiente para conduzi-los e lhes dar uma aspiração poderosa, capaz de vencer os seus pendores. Eles se apegam aos fenômenos mais do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para iniciá-los sem cessar os novos mistérios, sem perguntarem se tornaram dignos de penetrarem nos segredos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, dos quais alguns permanecem no caminho ou se distanciam dos seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem, ou reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará o segundo mais fácil numa outra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de verdadeiro e sincero espírita, está num grau superior de adiantamento moral. O espírito que domina mais completamente a matéria lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Numa palavra, ele é tocado no coração. Também é a sua fé inabalável. Um é como um músico que se comove com certos acordes, ao passo que o outro não ouve senão sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações.
enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. Então, meus irmãos, quem somos nós? Somos os verdadeiros espíritas? Ou somos aquele que só ingressamos nisso pela curiosidade, não é, meus irmãos? Quantas pessoas chegam, não é, no espiritismo, chegam às vezes numa casa espírita querendo receber mensagens daquele ente que já partiu, querendo saber sobre o futuro, sobre o que escolha tomar na vida, não é? Como se ali na casa espírita tivesse a resposta de todos esses questionamentos, como os espíritos ali estivessem ao nosso bel prazer para responder nossas perguntas, não é? E uma vez, quando eles veem que aqueles fenômenos não ocorrem na casa espírita, às vezes se desencantam. Ou quando eles escutam que para aplacar a dor, o sofrimento, é preciso uma reforma íntima, é preciso rever os seus pensamentos, os seus atos. No mesmo instante desistem, não é, meus irmãos? Porque ainda estavam muito ligados a essas questões materiais, desses fenômenos maravilhosos, fenômenos assim, sobrenaturais, mas na realidade no espiritismo não tem nada de sobrenatural. Tudo está dentro das leis de Deus. Aqueles movimentos iniciais lá de séculos passados foram importantes sim, porque foi através daqueles primeiros fenômenos que o espiritismo começou a se destacar mais fortemente no mundo, não é? Sendo levado mais a sério, sendo estudado por cientistas, quando bem antigamente esses fenômenos realmente eram apenas para diversão, apenas para prever o futuro. Aqueles oráculos eram vistos apenas para dizerem o que seria melhor para uma pessoa, para outro, para um grupo, para um rei, para alguém que estava tentando conquistar algo, não é? E o espiritismo ele veio muito mais, porque foi o que Cristo falou, que o espiritismo seria o nosso consolador prometido, aquele que ia então nos mostrar que a vida não está apenas aqui, neste plano terreno, que a vida continua também, porque a vida verdadeira é a vida do espírito. Aqui nós estamos para cumprir a nossa passagem no plano terreno, revestidos de um corpo material que nos foi dado, emprestado por Deus, para que possamos realmente evoluir, mas evoluir o nosso espírito, porque isso é o que conta. E nós, tendo conhecimento dessa doutrina, tendo conhecimento que Jesus veio aqui nos apresentar um Pai de amor, um Pai de justiça, temos que acreditar, temos que ter uma fé, mas uma fé raciocinada. Ali fala em fé inabalável, mas uma fé raciocinada, não é? Não é porque não fazem aquilo que nós queremos que nós vamos desistir, não é mesmo? Quantos, né, acabam saindo mesmo do espiritismo porque dizem que não encontraram aquilo que procuraram. Mas quem somos nós para saber aquilo que nós precisamos? Deus é que sabe aquilo que é melhor para nós. E o bom espírita, ele não está livre de passar por dificuldades, por passar por doenças, por questões familiares difíceis, não. Porque ser bom espírita não é ser um protegido de Deus, não. Nós temos o nosso conhecimento, nós temos acesso a este conhecimento. E isso é o que nos torna tão importantes para nós mesmos na realidade. Porque aquilo, como Jesus disse, muito foi dado. Aquele que muito foi dado, muito lhe será cobrado. Então, quanto mais a gente estuda essa doutrina, quanto mais a gente aprende sobre nós mesmos, sobre a nossa importância na nossa evolução moral, mas mais nós seremos cobrados. Porque nós estamos cientes de que tudo que nós fazemos tem consequência. Todas as nossas escolhas, até mesmo os nossos pensamentos têm poder. Aquilo que emitimos para o próximo, não é? Aquilo que nos chama a atenção. Então, nós somos responsáveis, sim. Quanto mais a gente estuda, quanto mais perto de ser um verdadeiro espírita, mais nos será cobrado, não é? A gente vê isso no dia a dia. Mas isso, por um lado, é bom, porque nos ajuda a nos manter no caminho correto, no caminho do bem, não é?
Eu sei que às vezes é difícil, né? Nós ainda somos seres muito imperfeitos, mas ali fala que o espírita não é o ser perfeito, é aquele que está na luta diária das suas má tendências, das suas má inclinações, não é mesmo? Mas nós estamos na nossa luta diária para engrandecer as nossas virtudes também, para aumentar a nossa paciência, a nossa resiliência, o nosso amor ao próximo. Então, quando passamos por dificuldades, não são castigos de Deus, não. Ali está a oportunidade para exercitarmos as nossas virtudes, para que elas possam crescer dentro de nós e mostrar então que nós somos os verdadeiros espíritas, aqueles que estão tentando, se esforçando para se transformar no homem de bem, aquele que compreende, aquele que perdoa, aquele que ama, independente de receber algo em troca, aquele que acredita em Deus Pai, em Deus de amor, em Deus grandioso, que é pura justiça e bondade. Então, para isso que nós temos que nos esforçar, mas reconhecendo sim a nossa pequenez, as nossas dificuldades, porque aquilo que a gente esconde, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue melhorar, não é? Vamos lembrar, meus irmãos, naqueles momentos tão tristes, não é? Eu vejo assim, quando Jesus estava lá com seus apóstolos, falando para eles, então, que ele ia ser traído, que ele ia ser condenado, ele ia ser humilhado, crucificado no meio de ladrões, não é? E o que seus apóstolos sentiram naquele momento? Se assustaram, mas como assim? Quem que vai trair? Como vai ser um de nós? Mas não pode. E cada um querendo demonstrar seu maior amor, sua maior dedicação ao Cristo, aos seus ensinamentos, não é? Não entendiam como que poderia acontecer. E Simão Pedro também disse que jamais, que ele faria tudo, ele daria vida por Cristo, não é? E ele queria até ir junto. Daí Jesus, não, você ainda não está preparado para ir comigo. Não é assim, você tem que se preparar, inclusive você vai me negar. E o Pedro disse, não, imagina, eu não vou fazer isso. Por quê? Ele não reconheceu dentro dele que ele não era ainda perfeito, ele não estava pronto ao nível de Cristo, não é? Para sair desse mundo, ir para o reino de Deus. Ele ainda não estava preparado, ele não conseguiu reconhecer essa fraqueza dentro de si. E quando que ele percebeu, não é, meus irmãos? Quando ele foi perguntado, não é? Lá no meio da multidão, perguntaram, esse aqui não é você que estava lá junto de Jesus? E ele disse, não, eu não. Outro foi lá e perguntou, não conheço. Ah, você veio aqui ajudar o seu mestre? Não, nem sei quem é. Quando ele negou pela terceira vez, o que aconteceu? Ele ouviu o galo cantando e se lembrou imediatamente de Jesus. Imagina, meus irmãos, o arrependimento que esta pessoa sentiu naquele momento, não é? E ele viu a sua pequenez, mas ele não desistiu, não. Ele se transformou no verdadeiro cristão. A partir daí, reuniu os apóstolos, depois então da crucificação do Cristo. Jesus esteve outras vezes com ele e Pedro tomou a dianteira lá na Casa do Caminho, nas pregações, nas curas, ajudando a todos. Então ele conseguiu se transformar. Depois de reconhecer a sua pequenez, a sua dificuldade, ele conseguiu se transformar num verdadeiro cristão e se serviu de exemplo para muitos que depois seguiram a Jesus, não é? Então, o primeiro passo é reconhecermos, sim, a nossa pequenez, a nossa dificuldade, saber que não somos perfeitos, não é? Mas se a gente colocar uma meta de querer melhorar, de querer um dia ser essa pessoa, né? Este homem de bem, essa pessoa que ama o próximo, que ama a Deus acima de tudo, não é? Que compreende, já é uma pequena coisa. A cada dia nós vamos então nos transformando. Mas com certeza não será ainda nesta vida aqui, meus irmãos, porque ainda somos imperfeitos. Mas não é para desistirmos, como aqueles, não é, que eu falei anteriormente, que vêm no centro espírita querendo ver manifestações, não é? Barulhos, espíritos se materializando e como não acontece vão embora. Não, porque o verdadeiro espírita segue adiante.
estuda, compreende e, acima de tudo, coloca em prática aquilo que está estudando, aquilo que está aprendendo a cada dia. Este momento que estamos passando está sendo muito propício a isso. Quantas vezes está nos sendo oferecida a oportunidade de participar de estudos, de palestras, não é? Da nossa própria casa. Antes seria difícil, de repente, ter que se locomover a certos lugares e agora é nos dada essa oportunidade, então, de estudar, de ler, de compreender e, acima de tudo, procurar a cada dia praticar o bem, praticar essas virtudes que estão dentro de nós. Que Deus nos criou simples, mas nos deu infinitas possibilidades. Se eu sou imperfeito num determinado ponto, eu não preciso permanecer assim. Eu reconheço, mas eu procuro me modificar. Não vou ficar também me policiando, me punindo por causa daquilo, não. Opa, não está bem, então o que eu posso melhorar ali? O que eu posso fazer? Eu tenho esses sentimentos? Tenho, mas eu não preciso agir desta forma. Eu posso começar fazendo bem comigo mesmo, me aceitando do jeito que eu sou. E daí então partir para uma transformação que é muito lenta mesmo. Ela é gradual, mas ela sempre tem que começar a partir desse reconhecimento. Esse reconhecimento que nós somos então seres pequenos, mas fadados, né? Fomos criados simples e ignorantes, mas nós somos fadados à angelitude, não é? Um dia nós todos seremos anjos, não é isso mesmo? Nós todos estaremos lá nos mundos celestes, sempre trabalhando na busca do bem, na busca de ajuda ao próximo, porque com certeza é isso que gostaríamos que alguém fizesse por nós, não é? Imagina o exemplo de Cristo que veio à Terra, ele não havia mais necessidade dele vir aqui neste plano terreno há 2000 e tantos anos atrás, não é? Passou por tanta dor, tanta dificuldade ao nosso ver, não é? Mas veio por quê? Porque ele quis nos ajudar, quis ajudar a todos nós, sem distinção. Não foi só para aqueles que acreditavam nele que ele trouxe a sua palavra, ele trouxe para todos, não é? Naquela época se falava também dos gentios, mas Jesus não, Jesus também veio falar com aquele grupo de pessoas, veio falar com todos. A palavra de Jesus está aí para todos, não é? E para que todos possam compreendê-la. E o Espiritismo mais tarde veio para esclarecer algumas coisas que na época não se podia entender, não se tinha o conhecimento. Isso mostra, meus irmãos, que ainda temos mais coisas a compreender, que não nos é possível ter esse entendimento agora. Precisamos evoluir mais ainda, principalmente as nossas questões morais. Quem sabe com isso vamos conseguir abrir os nossos olhos, tirar aquele véu e nos transformarmos um pouquinho a cada dia em pessoas melhores ou pessoas que buscam a perfeição, para que um dia possamos ser, então, aquele homem do bem, não é? Aquele ser que compreende, não é? Que ele possui sentimentos de caridade, de amor ao próximo, ele encontra satisfação nos benefícios que derrama, ele é bom, ele é humano e benevolente para todos, sem preferências de raça nem crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Este é o nosso destino, meus irmãos, nos transformarmos em homens de bem, sendo bons espíritas, mas acima de tudo, bons cristãos que amam a todos, independente do que a pessoa é, independente da sua crença, independente da sua posição social, independente de tudo, pois todos somos filhos de Deus, todos somos amados da mesma forma pelo nosso Pai, que é a luz, amor e bondade. Então, meus irmãos, procuremos a cada dia nos aperfeiçoarmos um pouquinho mais, tendo muita fé, muita esperança na nossa humanidade, que um dia todos nós chegaremos lá, mesmo que demore, meus irmãos. Não vamos desistir, vamos ter uma fé raciocinada e plena, meus irmãos, que para tudo tem uma salvação, tudo passa um dia e nós estaremos unidos sempre na fé do Cristo, no amor do Pai. Muito obrigado, meus irmãos, e até uma próxima oportunidade. Campanha para a manutenção do nosso grupo.
Participe acessando nosso site